Eu já assisti um filme de curta-metragem que chama A Colheita. E eu acho que os filmes de curta-metragem não são tão emocionantes quanto os de longa-metragem. Os filmes de curta-metragem são filmes mais diretos e objetivos. Eles têm alguma coisa para te mostrar ali de importante. Eu já vi falando sobre turismo. E mostrou muitas coisas legais, sabe? Mostrou a nossa cidade, os pontos turísticos. E assim, é bom os filmes, explica, vai mais. Só que os filmes de longa-metragem se aprofunda mais e trazem mais detalhes. Eu prefiro o longa-metragem. Eu acho que é mais interessante e aborda mais os detalhes do que o curta. Se eu tivesse que fazer um trabalho de escola sobre o curta-metragem, como eu faço curso de turismo, eu acharia interessante fazer alguma coisa sobre turismo. Este é o tema do Caleidoscópio de hoje, curta-metragem. E você, curte curta-metragem? Você sabe o que é um curta-metragem? Qual que é a diferença entre um curta-metragem e um longa-metragem? Será que nós temos um jeito brasileiro de produzir curtas? Uma linguagem própria? O que define o curta-metragem? É só o seu tempo? E público? Existe público para curta-metragem em Belo Horizonte, no Brasil? Você que está ligado conosco, já viu algum curta-metragem? Sabe do que a gente está falando? Quer participar? Quer dar sua opinião? Fique à vontade. Participe através das nossas redes sociais. Nós temos o nosso Twitter, que é o @caleidoscópio-tv, e a fanpage, que é o facebook.com/programa Caleidoscópio TV, tá bom? Lembrando que, atenção, nós temos a promoção da Bitela Pizza para esta sexta-feira. Uma pizza grande, mais um refrigerante da nossa parceira, que é a Bitela Pizza. Ela está em Belo Horizonte no telefone 3378-6600 ou Eldorado Contagem no 3395-6262. E para essa turma que participa do Caleidoscópio ali na arquibancada, paga esse mico de vir aqui, não é? Nós temos Vale Lanche do Bang Bang Burger e, claro, ingresso para o cinema Uzi Minas Belas Artes, que inclusive passa curtas também. Vou mandar um abraço especial agora para o Mato Grosso do Sul, cidade de Campo Grande, assistindo ao Caleidoscópio ao vivo com a gente. Valeu demais! E eu queria primeiro agradecer aqui os homens. Muito obrigado! 1, 2, 3, valeu! Oh, beleza! Palmas para os caras, mandaram bem! Muito legal. Nós vamos apresentar a banda já já, mas agora eu vou apresentar para você que está aí nos assistindo. Ei, tamo aqui. Isso, nós vamos apresentar os nossos convidados. Tem aqui, ó, primeiro, o nosso convidado, que é o Cláudio Constantino. Ele é coordenador executivo e responsável pela programação da Curta Circuito, né, que é uma mostra permanente de filmes na Sala Humberto Mauro, no Palácio das Artes, aqui em Belo Horizonte. Tudo bem, Cláudio, beleza? Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Cláudio, quanto tempo tem o Curta Circuito? Completou 11 anos. Caramba, hein? Quando começou, vocês achavam que ia chegar tão longe assim? Acho que nunca pensou em parar. A idade era sempre estar exibindo e essa é a preocupação nossa. A ideia é nunca pare mesmo, né? Continue sempre. É um projeto de curtas, mas ele é longo. Com certeza. Ao seu lado, Constantino. Foi boa. Nós temos aqui a presença do Marcelo Freitas, isso mesmo, ele é publicitário, sócio fundador da Forma Filmes e realizador de filmes curta-metragem. Tudo bem, Marcelo? Tudo. Obrigado, viu, pela presença. Prazer foi meu estar aqui com essa turma e aprendendo um pouco com vocês também. Tá bom, legal. Daqui a pouco a gente vai entrar mais no assunto. E na arquibancada, né, para participar com a gente, na nossa plateia, temos pessoas que gostam de filme, tem pessoas que estavam à toa por aí, vieram aqui participar do Caleidoscópio, tem gente que produz filme também, tem sócio ali da turma. Então, boa tarde geral para todo mundo. Boa tarde, moçada. Não. É preciso mais feijão. Sem feijão não há solução para este país. Feijão de corda, feijão tropeiro, feijoada e tudo mais. Boa tarde. Boa tarde. Aê, melhoramos. No palco do Caleidoscópio, onde os homens se encontram, nós temos a banda Os Homens. Palmas pros caras. Beleza. Vem cá, meu jovem. Microfone, vamos lá. E aí, galera? Isso. Como vai? Vamos escalar o time? Vamos lá. Quem tá aqui? Aqui nós temos Thiago. Beleza, Thiago. Amaral. Obrigado. É o Bill. Valeu, palmas pra ele, aí. Como Bill. Temos aqui guitarra, Lucas Bolognani. Beleza, Lucas. Bateria, Álvaro Freitas. O homem da cozinha. Aê. Os cozinheiros reclamaram, hein, cara, que ficaram muito atrás. Pô, nós somos cozinheiros, estamos aqui na televisão, estamos atrás. É aí, cara. É aí, a cozinha é o melhor lugar da festa. É onde acontece a festa, entendeu? Se a cozinha não vai bem, a festa não vai bem. Não vai estar boa. E aqui na frente da Meu festa? nome é Gustavo Buzelin. Legal, muito Gustavo. prazer que a gente está aí no Caleidoscópio. Do seu lado, do lado da sua galera toda aí. Muito Tá obrigado. Bom. Gustavo, você curte curta-metragem?
não só curto, como já participei. Que atuando. isso, velho? É mesmo? Conta essa história pra gente. Thiago. Como nós foi participamos de um curta chamado Pedaço de Papel. Ele participou de vários prêmios, de vários festivais, ele ganhou vários prêmios aí em festivais. Aí lançou agora, o ano passado, muito bacana o curta. Eu conheço. E nós fizemos nós fomos... Coadjuvantes. Como é chamado, galera? São atores também. Fomos atores, figurantes. Isso, que legal, hein, cara? Eu fazia uma cena que passava rápida, ele também, dentro de um quarto, a gente fez. Foi bem bacana, foi bem legal participar. Olha que experiência boa, Na verdade, nós fomos para querer chuchar a música no filme, sacou? E aí não rolou, né? Eles acharam que a gente tinha cara de ator, então aí a gente resolveu fazer. Vamos embora, vamos tocar esse barco aí, vamos dar uma de Gustavo, ator aqui. De onde é que vem o nome Os Homens? O nome Os Homens, eu tocava com um outro amigo e a gente queria um nome curto e grosso, sucinto, que as pessoas já tivessem dito uma vez na vida. Nós mineiros, quem nunca disse Os Homens, né? Os Homens chegando, os Homens ali, os Homens, claro que os Homens tá aí. Então, Os Homens ficou. Eu fui um dos pioneiros a trazer esse nome, mas eu também não acreditava. Então, eu tive uma restrição em acreditar nesse nome. Aí acabou que foi ficando. E como o nosso camarada o Constantino disse, é um curta que ficou longo. Né? Era um nome que talvez seria para ficar pouco tempo, acabou ficando Os Homens e pegou. É Os Homens agora e não tem jeito não. Agora os Homens estão na Argentina, estão na Itália, que história é essa aí? Nós fizemos vários shows. A Argentina, nós participamos agora de um festival no Rio, na Lapa, Festival Intercultural da América do Sul. 200 bandas no início, escolheram 60 bandas e nessas 60 bandas fizeram 10 shows de 6 bandas. E nós participamos de todos. Então ia eliminando as bandas, passamos em todas as etapas, era um funilaço mesmo e a gente acabou ficando e vamos representar o Brasil na Argentina agora numa festa muito tradicional brasileira que tem na Argentina, em Córdoba. Vamos fazer em março. Nós iríamos também agora em dezembro, que não teve como. Então, esse vai ser em março. A Europa, nós também fomos através de editais de lei, de editais de festivais. Que ótimo, então, a gente está sempre atrás de festival. Esse ano nós tocamos 30 festivais, todos bacanas, todos festivais grandes, em Brasília, Rio. Então, na Itália foi a mesma coisa. A gente está sempre disseminando aí o som também para essa galera que faz festivais, para os coletivos culturais, para toda essa moçada. Então... Num desses a gente foi selecionado para a Itália, fomos em 2008, fizemos uma sequência de 14 shows na Europa, e no outro ano, voltamos, em 2009, mandamos outra vez, fomos selecionados de novo, e em 2011 também, mas nós não pudemos ir, então nós fomos em 2 diretos, e não tivemos condições, foi financeira mesmo, de mandar uma banda para a Europa, não é barato, tanto que nós também fomos selecionados para um festival da Alemanha, no final do ano passado. E não rolou de ir também? Não rolou de ir, porque tinha... uma banda, não é fácil mandar. Ano que vem vocês vão? Com certeza. Para a Argentina já marcado. Para a Argentina é tudo pago pelo festival. Eu digo para a Europa, eu quero saber da Europa, rapaz. Europa está aberta a porta. Então tá, vamos fazer o seguinte. Lá tá aberta. Vamos fazer o som e vamos convocar a moçada que está assistindo o Caleidoscópio para ajudar a banda. Bora, galera. Você já ouviu falar nesse tal de crowdfunding? O público te ajuda. Que é a galera que manda, é mais bacana, né? Isso mesmo, tá isso. Bom? Combinado? Combinado. Vamos fazer o som. O que nós vamos fazer? Elias, nós vamos fazer agora. A gente está sentindo que o mundo está abalado, o mundo está uma confusão. Então, esse disco que a gente está fazendo, ele se chama Grande Alma, a gente vai vir com um monte de mensagens aí dessa confusão, dessa órbita desajustada que a gente está vivendo. Tá bom. Então, ela se chama Ajuste Sua Órbita. Ajuste sua órbita e eu sobrei. Valeu! Ajuste sua órbita e encontre uma razão. O mundo tá girando no olho do furacão. A terra não aguenta mais tanta insanidade. A busca por poder conduz à crueldade. A terra, o mangue, entope o rio, enche de asfalto, concreto e meio fio. Lá em cima um buraco no céu, aqui embaixo uma torre, outra torre, várias torres de Babel.
Na ciência, na crença, no orgulho, no perdão, no amor pela vida e por sua criação. Ajuste sua mente, pois a terra não mente. Os sinais são reais e mortais. O mundo por um triz, a vida ameaçada, tudo se perdendo e o poder da gargalhada. Prêmio Nobel da Paz pra quem destrói mais. Títulos que não dizem nada. E a onda gigante engoliu a orla da cidade, na verdade invadiu o que era seu, trazendo a profecia pra nossa realidade, devolvendo pelo mar todo o mal que sofreu. Cada dia é mais frequente aparecer na TV essa cena triste, tão ruim de se ver. Carne humana na lama, ossos nos destroços, o animal que vai sobreviver. Sobreviver. Da cidade, na verdade. Eu tava querendo fazer um curta, mas não me veio ideia. Ah, começa com alguém fazendo alguma coisa. Tipo o quê? Ah, tipo... O cara vai subindo pela escada. No final ele esbarra com uma mulher. Opa, desculpa. Não, tudo bem. Escuta, você sabe onde é a sala 4? É no final desse corredor à direita. Obrigado. Tchau. Acho que eles deviam se interagir mais. Como? Com... Eles já se conhecem. Caio? Nossa, quanto tempo! Pois é, que bom te ver. Que bom te ver também, como você tá? Tô bem, e você? Não, Rafa, para de besteira, vai, vamos fazer um negócio sério. Ah, então ela poderia estar casada. Eu tô casada. Casada? Puxa, que bom. Mas ela era uma antiga paixão de Caio. Eu tô casada. Casada? Puxa, que bom. Muito bom, muito interessante. Bom, é o seguinte, antes da gente entrar no nosso papo sobre curta-metragem, eu queria lembrar que o professor de cinema da UNA, o professor Sávio Leite, ele perdeu o ente querido nessa madrugada e por isso não pôde estar conosco. A ele as nossas condolências, ok? E eu começo com o Constantino. Constantino, vamos lá, vamos mais uma vez. O que é um curta-metragem? Pela definição da Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema, curta-metragem é uma produção audiovisual até 15 minutos de duração. Tá. E é possível da gente falar numa linguagem específica para se fazer um curta-metragem ou é a mesma linguagem do longa? É a mesma linguagem. A questão é realmente a duração. Você tem preocupações com planos, com parte técnica, com atuação, tudo é a mesma coisa. A diferença realmente é uma questão de duração. Tá. Então, Marcelo, já que a questão é o tempo, o diretor tem que trabalhar sobre aquela pressão ali, né? Com certeza. Então, na produção de um curto, você tem um tempo menor, então você tem que ir mais direto na coordenando a ação, os diálogos ali, então você tem que direcionar aquilo para aquele tempo. É 15 minutos, então eu tenho que reduzir aquela história para caber em 15 minutos. Eu não posso prolongá-la demais. Deixa eu fazer um desafio para você, assim. A mesma história, ou para vocês, né? Ela poderia dar um curta e essa mesma história poderia ser um longa? Ou as histórias têm seu fôlego também? O que vocês acham disso? Como é que é? Pode, a gente tem experiências de, por exemplo, tem um longa feito chamado Sumidouro, que era um caso um documentário feito aqui, que ele tem uma versão em curta e uma versão em longa. Isso independe, né? Às vezes, um curta, eu acho que durou 5 minutos, a pessoa gravou 5 minutos. Não, um curta pode durar 5 minutos e ter 15 horas de material gravado. Então, isso independe do material, do tempo ali. A questão da montagem, a questão do tempo que ele vai definir para o formato é que vai ser o resultado final, que vai definir ali se ele é um curta, se ele é um médio ou se ele é um longa. Tem como você, igual ele falou, você reduz a história e adequa naquele espaço de tempo. Então tem como você pegar a história de um longa e trazer para um curta e vice-versa. Tanto que, igual eles falaram, o pedaço de papel, ele vai ser agora um longa. Né? Vai se tornar um longa. Então, há essa condição, sim, de transformar um curto em um longa e trazer a história também.
E como existem longas que, na realidade, são micro-histórias, são curtas, 4 curtas que formam um longa. A gente teve em Minas Gerais, o último, se não me engano, foi 5 frações de uma quase história. Quase história, né? Que são 5, né, histórias que formam um longa. Ok. Bom, é possível a gente falar que o curta-metragem também seria uma porta de entrada para o longa-metragem ou não? Sim, não deixa de ser. Ele não, porque o curta-metragem, eu costumo dizer que é a linguagem mais próxima de todo mundo. Hoje em dia, você tem um celular, você pode ligar e fazer, você mesmo pode editar, você tem um computador na sua casa, você tem um programa fácil que edita, e você mesmo consegue, inclusive, exibir colocando na internet. Então, é a linguagem mais próxima e ali você pode experimentar mais. Ao experimentar mais a linguagem audiovisual, você consegue se familiarizar e ir tocando aquilo como forma até profissional. Sim. Porque, na verdade, o curta é uma escola. Você vai aprender, a cada curta que você faz, você vai colocando um elemento que lá na frente, você fala, olha, isso já deu certo, eu vou só modificar um pouco ele aqui, vou colocar mais um elemento. Então, com certeza, você consegue. Então, com curta, ali você vai fazendo experimentações, você vai vendo o que o público está aceitando ou não, o que está indo bem, o que não está. Você pode ousar mais e, com certeza, você vai fluindo, sua cabeça vai abrindo para você, mais para frente, criar um longa, com certeza. Marcelo, como é que você começou? Como é que foi sua história com curta-metragem? Olha, eu comecei quando eu estava fazendo o curso ainda de publicidade. A gente foi fazer um trabalho e aí um outro membro do grupo falou, vamos fazer um vídeo para mostrar o nosso trabalho. Vamos. Criamos um vídeo de 3 minutos contando a história do cinema, do mudo ao digital. E Isso aí no primeiro período da faculdade? Isso foi no primeiro período. Puxa, você estava afim mesmo de fazer, né, cara? Vamos embora. Eu gostava de cinema, mas assim, de ir no cinema e assistir. Sei. E na faculdade, por conta desse amigo meu que gostava de cinema, ele foi me falando. E aí eu peguei gosto e não parei mais. E aí eu vi que eu podia também fazer. E aí eu peguei uma câmera fotográfica emprestada, fui pro centro da cidade, aqui de BH, e filmei. Fui para casa e filmei também, nós filmamos em um dia. Eu editei, não sabia nada. Hoje ainda estou aprendendo ainda a cada dia, Sim. com cada Mas você filme, filmou o making-off do trabalho de vocês. O que você filmou? Não tinha ninguém. Era eu com a câmera fotográfica filmando. Então, eu filmei direto. Vai ter que usar essa imagem. Não tinha como voltar. Editei e mandei para festivais. E aí fui selecionado. O filme foi exibido no Rio de Janeiro, Amapá, Rondônia, na Bahia. E daí vieram outros trabalhos. Aí eu conheci o Rodrigo. Sim. Formamos a Forma Filmes e não paramos mais. Então vamos colocar o Rodrigo no papo. Vamos lá. Por favor, passa o microfone para ele. Aí. Tudo bem, Rodrigo? Beleza. Tudo jóia. Vocês são parceiros. Qual que é a praia de cada um de vocês? Vamos lá. Olha, nós dois somos publicitários, né? Isso. A gente se conheceu na faculdade de comunicação. E o Marcelo já tinha um curta, né? Esse curta que ele mencionou aqui. Qual que é o nome do curta? Urbano. Urbano, tá. E aí eu me interessei pelo trabalho dele. A gente começou a ver que a gente tinha mais coisas em comum do que parecia. A gente mora próximo, então isso já facilita, porque a gente não tem uma estrutura, né, de produção grande. E aí eu fiz um curta na faculdade também, a pedido da faculdade, eu fiz um curta de 1 minuto, chama Lixo Urbano, ele tem no YouTube, quem quiser ver depois. E aí eu e Marcelo juntamos, falamos, vamos juntar as nossas ideias, fizemos uma emissora para a internet, a RCT, começamos com um programa humorístico, para a gente poder ter a visibilidade. Isso. Para quando a gente fizesse os curtas, a gente já ter algumas pessoas que acompanhassem, conhecessem a gente. Formação de público, Formação de público. Como ele citou aqui a questão da internet, hoje em dia você faz um curta, você põe na internet. A questão da porta para o longa está justamente aí. Você faz um curta rapidinho, põe na internet, muita gente vê. Quando você vem com um trabalho maior, você tem aquela referência. Olha, esse pessoal que está fazendo esse filme é aquele pessoal do curta. Esse é o Marcelo do Urbano, o pessoal que fez o Homônimo e tal, que é o curta que a gente está trabalhando agora. Então, isso aí já dá uma visibilidade grande pra gente. Isso é interessante porque a música também tem disso, né? Assim, a pessoa vai lançar um disco, mas se ela não tiver feito show, não tiver nos famosos bailes da vida, né? Não adianta lançar o disco, né? Disponibilizar. Microfone? Isso, microfone. Eu posso chamar um videoclipe de curta? Ah, boa pergunta. Um clipe? E aí? Sim, não deixa de citar, tem específico para isso, tem cineastas que trabalham especificamente com bandas, que gostam disso também, então essa relação é super possível. Assim. É que tá, se pensar em duração, não tem... Até porque, por exemplo, existem hoje festivais e mostras do minuto, dos 5 minutos. Então, assim, existe... Existe um tempo específico determinado, mas existe sim um campo aí de atuação que está nessa margem de duração. E hoje em dia o que a gente mais vê, assim, mais frequência do que antigamente, é os clipes. Hoje em dia tem uma linguagem cinematográfica.
né? Então eles buscam não só pôr uma banda tocando ali, ele passa a ideia da música com o filme. Exatamente. Então, até a própria textura das imagens, né? E o técnico pode ser em live action, em animação, isso, né, faz parte do conjunto da obra. Legal. Você ia falar, Rodrigo? O Marcelo acabou de falar aqui, a gente hoje vê muitas produtoras de cinema ligadas à música, né? Você vê os videoclipes hoje em dia são, como ele falou, são cinematográficos, não é mais aquele negócio fazer no estúdio de TV rapidinho, não. É câmera de cinema, o pessoal eles fazem um clipe como se estivesse fazendo um filme. E as próprias novelas hoje também, né? As novelas hoje também estão entrando nessa onda do cinema, né? Dessa coisa da película. Estão começando a... Notaram isso, né? Que o pessoal tá pedindo mais isso. Então os telespectadores querem ver isso e então eles já... Legal isso, né? As mídias vão se metendo uma na outra, né? A convergência, realmente, ela modifica a forma de relação com o próprio meio, né? Então, assim, você está no celular, você tem condição de ver aquilo, e a partir desse momento também você tem que lembrar o seguinte, se você tem mais meios divulgando, você tem uma outra reação do público. Né? Então, como é que esse público está consumindo isso que está sendo exibido? E a gente tem uma exposição muito grande de conteúdo audiovisual, bom ou ruim, mas está aí. Ótimo. Nós vamos falar sobre público daqui a pouco no próximo bloco, né? O público, inclusive, de curta-metragem, mas agora os homens vão fazer mais um som pra gente. Você tem 2 minutos. O que nós vamos ouvir? Nós vamos fazer A Grande Alma, que intitula o nosso disco. Ele se chamará A Grande Alma. É ok. E eu sobrei, Grande Alma. Que terras querem colher, cobertas de miséria, e é o terror do sistema contra a população, investindo seus fardos na conspiração. Cadê a verdade da nossa nação? E aonde estão os homens e a sua razão? O que esperar do futuro se o presente é em vão? Talvez achar no passado alguma salvação. E alguma salvação. Falei pra você de uns tempos atrás, de alguém que morreu por semear a paz, mas contente com os atos de um destino fugaz, mostrou para o mundo como é possível. Criando mais uma guerra que terras querem colher, cobertas de miséria, e é o terror do sistema. Olá, meninos e meninas! Hoje nós vamos aprender a fazer um curta-metragem experimental, cult e pseudo-intelectual. Para isso, separe os materiais e mãos à obra. Você vai precisar de uma câmera, a mais ferrada que você conseguir, um computador com programa para edição de vídeo, pode ser o Windows Movie Maker ou aquele piratão, programa para edição de áudio, também pode ser aquele que vem com o Windows. Se quiser, pode usar um ator. Se você não encontrar um em sua cidade, não esquenta, tudo é um recurso estético. Pode usar a sua avó. E então, vamos filmar? Ah, já ia me esquecendo disso. É um curta-metragem experimental, cult e pseudo-intelectual, então não se esqueça também de pegar uma boina, uma peça de roupa xadrez e um cigarro. Não tem? Calma, é só para fazer pose. Se quiser, pegue uns DVDs do Godard também. Ué, o que houve? Cult não usa tripé, deixa isso aí.
Bom, na internet tem de tudo, né? Mas tem um certo exagero ali de banalização também. Mas eu vou jogar para a moçada aqui o seguinte, a questão do público, né? Constantino, como é que você forma o público ali, por exemplo, no curto-circuito? Como é que é isso? Tem um trabalho, primeiro a gente faz sempre com entrada franca. Tá. A ideia é essa aproximação mesmo com o público, que ele tem curiosidade de ver, não tem nenhuma forma de restrição financeira para poder participar. Segundo, há todo um trabalho de divulgação também feito em relação a isso. É um trabalho bem feito. Hoje em dia, né, já tem 11, já para 12 anos, mas tem as redes sociais que fazem esse papel muito bem. Então, já existe uma informação circulando nos meios, além também do seu público específico ou direcionado, né? Tem aquele público que você direciona a informação, mas, no geral, isso compõe essa história de você ser um atrativo a ter aquele público presente na sessão. E fixar o dia, né? Isso foi muito importante. Isso foi muito importante. Mesmo dia, mesmo horário. Então, isso é uma resposta, todo mundo já sabe o que vai ter no curto-circuito no tal dia, ou então aquele dia tem, o que tem além dele, né? Então, segunda-feira é um dia mais morto mesmo, né? A gente começou, né? Quando o projeto começou, o cinema ficava fechado, que é bem interessante isso. Ele não tinha uma sessão na segunda-feira. Então, era um dia de folga, lá no Palácio das Artes. A gente fez uma proposta, a fundação, de abrir o cinema... Muito legal isso, muito estratégico, para exibir só curta-metragem, que é onde você não tem curta-metragem no cinema. Então, quer dizer, são projetos específicos. A gente é um permanente, que também não é por 15 dias ou um mês. A gente está durante 10 meses exibindo filmes. E depois de 10, 11 anos, as pessoas já estão acostumadas e já sabem que faz parte da agenda cultural da cidade. Isso que é importante. Tá. Constantino, o público, você sabe o perfil? Vocês têm alguma coisa assim, de indicação? Qual seria esse público do curto-circuito? A maior parte é jovem, porque o curta-metragem tem uma relação muito próxima com a juventude mesmo. Apesar de que a gente tem já um público mais velho, até um público da terceira idade, da melhor idade, que é frequentador assíduo, porque eles conseguem enxergar ali programações que são interessantes a eles. Descobriram também o curta-metragem, que a gente exibe, médio e longo, mas principalmente o curta, que é o nosso foco, e fazem parte daquilo, sabem que aquilo é possível e aquilo não está na televisão, não está em nenhum outro lugar que eles poderiam ter acesso facilmente. Então, o time, essa questão do tempo, atrai esse público jovem, né? Sim, é mais dinâmico, né? A juventude tem videoclipe, né, que a gente acabou de falar no último quer ver rápido, quer ver... Às vezes dá tempo de ver 1, 2 só e tem que sair. Então, ele sabe que é possível ter um estoque com começo, meio e fim. Ele vê e faz outra coisa ainda. Vamos abrir aqui para pergunta, né? Nós temos ali seu nome. Boa tarde, sou Otávio, estudante de jornalismo. E eu queria falar sobre essa questão de um certo preconceito aí que existe em relação ao curta-metragem, que é diferente do longa, né? Você acabou de falar, Constantino, que você não tem no cinema, né? E no longa você vai, né? Tem todo um ritual, você vai para a sala de cinema, que tem aquela tela grande, você compra pipoca, tudo tem o ritual, né? E o curta pode ser considerado assim, desculpa a expressão, mas meio patinho feio do cinema, que não deixa de ser cinema, mas que a pessoa pode pensar, é um videozinho, né, que eu vejo no meu celular, que eu vejo no YouTube. Eu quero saber se realmente tem o preconceito. E do Marcelo, eu queria saber se vocês estão ganhando um dinheiro aí, vivendo só da Forma Filmes ou não. Boa, hein? Vamos lá, então. Respondendo a segunda pergunta, ainda não. Estamos recebendo ainda, a gente faz por prazer, por aprendizado mesmo. Então, a gente faz para aprender mesmo. Pra gente, cada dia é um aprendizado novo, cada filme que a gente faz. Então, por enquanto, é só para satisfazer. E marcar presença também, né, Marcelo? Com certeza. Já criar um estilo, criar um público. Com certeza. A gente faz e divulga e a gente recebe um e-mail lá do pessoal da Bahia. Olha, eu assisti aqui. Isso. Vocês são da onde? E aí vai trocando ideias. Essa questão de transformar o curto em patinho feio é igual a gente estava combinando ali fora. Depende do que você quer mostrar no seu filme. Às vezes eu quero passar uma ideia que foi feito com isso mesmo. Então a imagem tem que ser daquele jeito. E o longa não. De repente você pode ver um longa que talvez o diretor possa querer passar essa imagem. Eu vou passar uma imagem que foi feita em celular. Sim. Então ele faz o filme. Uma linguagem mais trash. Eu lembro de Bruxa de Blair, né? Tinha essa coisa então, assim. Tem tudo isso. Então, que assustou as pessoas. Tem que ver o que você quer atingir, a quem você quer atingir, o que você quer passar, a sua ideia. Então, mas, Marcelo, o curta sofre preconceito? Por exemplo, até para patrocínio, para conseguir captar recurso. O que você acha? Olha, o preconceito que tem é que o pessoal acha que o curta é uma brincadeira. Muita gente por causa da linguagem experimental, às vezes. Ele é pequeno, eu não vou assistir porque eu gosto de ver o longa, porque tem uma história maior, uma história mais bem feita. Sim. Então, eu acho que o preconceito... Mas isso está mudando. As pessoas agora estão assistindo o curta, vendo que
tem como ter uma história legal ali, uma história que tem um longa. Isso. E o curto tem isso, ele é direto. Então, às vezes as pessoas não estão acostumadas a isso. Ela quer o longa porque tem todo um ritual. Um ritual, isso, E verdade. o curto não, você vai direto. Tá. Ó, eu quero falar isso, isso e isso, eu quero que aconteça isso. Então, rapidinho você já consegue passar a mensagem. Então, o preconceito está acabando. Tá. Pois é uma questão de difusão também. Assim, um longa é o que você está acostumado a ver na televisão. Curta-metragem você não vê na televisão. Quer dizer, que é a linguagem maior acesso da população. Então as pessoas não estão acostumadas a ver. Agora, o fato de ser curta também tem outro aspecto. Se produz muito mais. Um longa, legal isso, assim, hein? você produz... as pessoas não imaginam, por exemplo, quando tem um festival... o Cine BH, que é feito aqui em Belo Horizonte, o Cine PE em Pernambuco, a gente está falando de inscrição de pelo menos 400, 500 curtas inscritos para ser selecionados. Então, um festival exibe em média em torno de 180 filmes, entre curtas e longas. Então, tem uma produção muito grande que é feita no Brasil, sabe? Sim. Então, apesar de ter uma questão de difusão ainda e de compreender. Agora, a qualidade dele, os profissionais são os mesmos que fazem um longa. Entendeu? Os equipamentos podem ser os mesmos que fazem um longa. Tá. Então, assim, e o orçamento, às vezes, você fala, eu posso fazer um curta, o Marcelo está aqui, ele está no início, está batalhando, independente disso, ele pode fazer um curta como ele faz com uma câmera fotográfica. Mas o cara pode ter uma câmera cuja diária, por exemplo, é R$5.000 para fazer. E o orçamento pode ser 120 mil. Quer dizer, não é uma questão, é uma questão de entender um pouco esse universo de curta-metragem, porque ele também não está no maior veículo de difusão. Mas aí sim ele tem um problema de compreensão das pessoas, de patrocinadores, entender que vai estar lá. Mas tem um outro aspecto, por exemplo, atores que querem fazer parte com os diretores do curta, porque aquele diretor do curta vai fazer um longa. Então ele já está visando lá na frente também. Né? Pois não, Rodrigo, que você fala. Essa questão do preconceito tem muito também, eu vejo, pela questão da facilidade de se fazer, né? Você pega um celular, você filma alguma coisa e põe na internet, e aí acaba gerando esse preconceito. E uma coisa muito importante que o Constantino falou aqui também é a questão da televisão. No Brasil, a nossa cultura é de televisão. A gente não tem uma cultura de cinema, né? O Brasil não é um país do cinema, né? Quando os americanos, por exemplo, tem Hollywood, tem grandes estúdios. Não, nós temos grandes estúdios, mas grandes estúdios de TV. Então, essa questão também de a gente não ter essa cultura do cinema, acho que contribui também para o preconceito. Tá, legal. Deixa eu aproveitar, já que nós falamos da câmera, você trouxe a câmera que vocês usam, né? Essa câmera aqui é uma... Não sei se pode falar a marca, mas é uma câmera de pequeno porte. Deixa eu pegar, pode ser? Pode, fica à vontade. Isso, ó. Quanto vale essa câmera? Quanto vale? Pera aí, Constantino, você cuida do meu roteiro aqui. Como mostrava meu pai, fotógrafo Lambi-Lambi, a gente tem que sempre colocar a alça, porque caso cair... É com essa câmera que eu e o Marcelo produzimos os nossos curtas. E lembrando que a nossa produtora tá nas suas mãos. Tá na minha... Mesmo? A forma filmes é isso. Tchau pra vocês, vai embora. Legal, mas essa é uma câmera fotográfica. Ela é uma câmera fotográfica. Tá. E aí, como é que você faz, por exemplo, com a captação do áudio? Olha, a gente trabalha, depois, daqui a pouco o Sheldon pode até falar um pouco da dificuldade de trabalhar com a gente usa pouco recurso áudio. A gente não tem fala, a gente tem áudio de captação de sons, de ruídos. Diálogo corporal. Olha que interessante, a parte técnica influencia na construção do roteiro, da linguagem, da direção. Certeza. A limitação não impede a criatividade, que é o que mais está presente no curta-metragem. A gente já começa a construir o roteiro sabendo disso. Ó, o personagem não vai poder falar. Ele vai ter que se expressar. Então eu já escrevo, já passo isso para o ator. Entendeu? E o Rodrigo, já sabendo disso, ele já vai procurar o melhor ângulo para captar aquilo. Tá bom. Muito bom, muito bom. Então é o seguinte, vamos colocar aqui na câmera os nossos queridos. Como é que eu faço aqui? Posso mexer nela? Isso. Onde é que eu ligo aqui? Aqui. Lateral. Você já viu que eu tenho um jeito aqui pro negócio? Me ajuda aqui, Constantino. Quero mostrar as imagens. Isso. Meu pai é fotógrafo Lambi-Lambi, então isso aqui eu apanho mesmo, né? Fácil. Então tá. Aí, legal. Então agora parece que está funcionando. Isso, vou chegar junto aqui, ó. Vamos fazer uma brincadeira para colocar no ar esses caras aí. Ô, homens, vamos embora. Vocês estão achando que vão ficar sabendo aí? A homenagem ao Bertoldo Brecha. Nada é impossível de mudar. Desconfiai do mais trivial na aparência singelo e examinai sobre tudo que parece habitual.
Expliquemos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempos de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade inconsciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Desconfiai do mais trivial, na aparência singela, e examinai sobretudo o que parece habitual. Nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Desconfiai do mais trivial, na aparência singela, e examinai sobretudo. Estamos de volta com o Caleidoscópio falando sobre curta-metragem, mas a gente vai dar um tempo agora no nosso tema, porque eu tenho um recado para você. E o recado é o seguinte: venha fazer parte da nossa campanha, que é a campanha Faço Parte. Ela é responsável pela manutenção dos equipamentos de comunicação da Rede Catedral. A gente tem a Rádio América, a Rádio Cultura, o Jornal de Opinião e a nossa TV Horizonte. Além disso, também ela faz parte, cuida também da revitalização do Santuário da Nossa Senhora da Piedade em Caeté. E está à frente do projeto que vai edificar a Catedral Cristo Rei. Lembrando que este é um projeto, esse projeto da Catedral, de Oscar Niemeyer, que se foi na semana passada. Então, dos últimos projetos que nós vamos poder concretizar do arquiteto Oscar Niemeyer. Então, se você quer saber mais detalhes da campanha Faço Parte, entre no site ou então entre em contato com a gente no telefone que está na sua tela, que é o 3209-3559, tá bom? E agora, como diria o velho guerreiro que também esteve no cinema em curtas e longa-metragens, roda, roda, Terezinha, vai! Uau, reconheci quase todos os atores que estavam ali, Marcelo. Você, Viu como, né? o Sheldon, estava ali, não estava? Isso. Shelder. Como? Shelder. Shelder, isso, legal. E tem mais um, quem é o outro? O Danilo, mas ele não pôde vir. O Danilo é o quê? Assistente também? Está na produção? Tá na produção, ajuda a gente, embarcou também nessa aí. Tá bom. E aí, esse é um curta, ele teria fôlego para ser um longa? Como é que é isso? Fôlego ele até teria, mas eu já escrevi ele para ser um curta. Porque, na verdade, time, né? o meu primeiro curto urbano, eu queria ter feito isso. Mas como eu não tinha recurso, eu não estava começando ainda, eu fiz o que eu consegui e agora estou concretizando o homônimo. Sim. Então eu já fiz ele para ser um curta-metragem mesmo. Marcelo, te atrai essa coisa da cidade, do urbano? Que eu vi ali imagens em preto e branco, o início também no meio do centro da cidade, isso te atrai? Eu gosto de retratar a realidade que a gente vive. Eu acho que fica mais fácil de você lidar com o público, essa linguagem. Né? Então, você usar elementos que as pessoas se identifiquem ali. Passam por ele. Então, eu gosto disso. Eu gosto de trabalhar com coisas que a gente está vivendo mesmo. Centro urbano, caos. E o homônimo retrata um pouco disso. Dessa solidão, mesmo você estando numa grande metrópole, com milhões de pessoas ao seu lado ali, você está sozinho. Então, o homônimo, mais ou menos, é isso. Tá bom. Vamos entrar, ator? Chelmer, como é que é a sua formação? Qual que é? É teatral. Eu fiz teatro, né, desde a infância, enfim, como todo mundo que está aí na arte hoje em dia, tentando algum caminho, sempre vem do teatro mesmo. Assim, o cinema é uma linguagem nova para mim. Isso é um desafio? Se dificulta? Como é que você sai? Eu sempre digo para o Marcelo que é desafiante gravar para ele, porque muitas das vezes não tem texto.
E o texto, ele te ajuda muito porque depende da intensidade de que você usa, o tom, enfim, técnicas mesmo que a gente usa para atuar, que valoriza e aumenta mesmo a emoção ou passa o que tem que ser passado, sabe? Legal e, isso. E não ter, sabe, som, não ter voz não mesmo ter voz, é muito complicado. Você sente falta como ator, sim, né? Sim, eu acho meio que... eu falo para ele, brinco com ele, que a linguagem dele é meio Chaplin, sabe? Você tem que... É aquela coisa dos 95% de suor e 5% de talento. Sim. O talento acaba ficando meio que segundo plano. Você tem que administrar muito bem essa emoção aí para poder tentar passar alguma coisa, sabe? Acho que é o que a gente está tentando fazer. Marcelo, por que a opção de não usar texto? A opção é o recurso. Você viu a nossa câmera. Então não tem como a gente captar o áudio. Então eu já escrevo as histórias pensando nisso. Não vai ter diálogo. A sorte é que ele é um bom ator, então ele consegue se adaptar a isso, né? Já passar essa emoção com o corpo dele. E o curta-metragem, no longa-metragem se diz que a arte é do diretor, né? Que é uma arte do diretor. No curta-metragem também é assim? O que vocês acham? Sim, né? Isso é. Acho que é dividido. Uma coisa é clara, assim, cinema é equipe. Isso é fundamental. Tá? Cinema é equipe. É lógico que tem a visão do diretor, tem a proposta dele, ele está ali. Alguns dizem que ele é o maestro da história. Tem o solista, tem mas ele é o maestro daquilo que está sendo exibido, sendo contado. Então, nesse aspecto é fundamental também a equipe. Tá. Porque mesmo sendo um curta-metragem. Mesmo sendo curta, porque várias cabeças é melhor. São melhores. Ele vê um ponto, ele vê outro, te ajuda. A vantagem de você fazer sozinho é seu. Você pode fazer o que você quiser. Isso. Entendeu? Então você ganha e perde ao mesmo tempo. Pelo fato da gente não ter falas no filme, então a gente tem que compensar isso de alguma forma. O Sheldon falou que é 5% só de talento, mas não. A gente não pode deixar só na mão do diretor, porque a gente precisa muito do ator, porque a gente explica, olha, eu quero uma cena assim, não vai ter áudio, então você tem que passar toda essa emoção na sua expressão corporal. E ele tem que entender isso rápido e fazer pra gente. E ele entende muito bem, então a gente se entende. Bacana, ele consegue deixar na tela exatamente o que a gente quer. Tá. Tem até uma cena do homônimo que eu passei para ele o que eu queria e ele me surpreendeu. Na hora ele deu um grito lá que eu não estava esperando. Falei, entendi. Ele tomou para ele. Falou, deixa eu dar uma sugestão, assim, né? Isso é legal. Ficou melhor do que eu queria. E a gente acabou decidindo que esse grito vai ficar... Não teria nenhum áudio, mas vai ter esse grito. Agora, entre a gente, Sheldon, vamos tirar os dois aqui. Vem, pega o microfone. Se esse grito não entrasse, você ficaria muito magoado? Não, de forma alguma. Legal. Não. Eu acredito muito no trabalho deles. Eu acho que o que eles colocam aí para o pessoal ver mesmo e conferir é porque é coisa bem feita, bem pensada e é para dar certo mesmo. Boa. A intenção é sempre boa. Está todo mundo querendo a mesma coisa, ir para o mesmo lugar, né? Outra coisa, só uma observação técnica, você mostrou a câmera digital e eles têm a opção de uma limitação. A câmera digital também grava, uma questão às vezes técnica de melhor resultado a partir disso. Agora, está muito difundido câmeras fotográficas sendo usadas para filmagem, para gravação de curta, de longa, tá? Então, ela tem a parte do áudio dela, mas tem como colocar também. Então, isso é possível de ser feito também, só uma questão de opção técnica, artística, criativa, vamos dizer assim. Constantino, no evento, né, no curto-circuito, você tem longas também, né? Sim. Por que essa opção também por exibir longas? Há 2 anos a gente adotou o longa-metragem porque foi um processo. A gente começou indo para o Média primeiro, que era uma produção de qualidade, que estava aí, as pessoas não tinham acesso porque elas não tinham tempo de TV, nem um tempo de grade de sala de alguns festivais e mostras. Depois a gente foi para o longo documentário, que é uma fada da ABD, de ser um vínculo com a ABD, que a situação dessa área trabalhava. E depois a gente percebeu também que, na realidade, a nossa preocupação é formar público e trazer a produção brasileira. A gente só exibe filme brasileiro, né? E esse longa, muitos não estão entrando em cartaz, muitos ficam muito pouco tempo em cartaz, então, assim, não dá tempo das pessoas verem. Então, a nossa preocupação é de ter o que o projeto traz. Na verdade, o curta-circuito é curtir a ação de exibir, até porque não é só Belo Horizonte, pega cidades do interior também, então isso, para eles, é mais difícil ainda ter o longa-metragem. E a gente começou a fazer pré-estreias, os diretores também nos procuraram para poder... isso é ótimo, reconhecimento, né? Reconhecendo a importância do espaço, para poder, olha, eu gostaria de lançar o meu filme no curta-circuito. É possível? Como é que a gente pode fazer? Então, houve esse envolvimento também por parte do setor que já reconhece o trabalho do projeto. Tá bom. Marcelo, então, vamos convidar. Quando é que o homônimo a gente vai poder vê-lo? Olha, a previsão para 2013. 2013? 2013 a gente já quer finalizá-lo e já mandar para festivais. Tá. Então, e como é que a gente conhece a sua produção? O Urbano já está disponível? Já, todos os nossos vídeos estão na Forma Filmes,
Então é formafilmes.wordpress.com. Lá tem todos os filmes que nós já fizemos. Então, inclusive, tem os teaser do homônimo, tem o Dada Show, volume 2, que é o vídeo que eu ganhei um prêmio recente, o melhor vídeo experimental pelo Júri Popular. Pode ser visto, Urbano. É esse prêmio que está aí? É esse prêmio? Isso, deixa eu ver aqui. Aí. Esse é o troféu que eu ganhei lá no 5º Festival Internacional de Cinema, em Porto Seguro. Para mim foi coisa chata, hein, lá em Porto Seguro, hein? Aí, vantagem de trabalhar com curta, ó. Foi uma surpresa, porque foi o vídeo escolhido pelo público, né? Parabéns, então, viu? Muito legal. Todos os filmes lá, o meu foi escolhido. Tá eu fico... Pra Isso gente, dá um gás, né? Pra gente finalizar, quem tá afim de trabalhar com curta, o que você falaria, o que você daria de dica? Existe algum curso de formação de pessoal? Tem a Escola Livre de Cinema, né? Tem aqui em BH, tem as próprias faculdades, a UNA, tem o curso de cinema federal. E para quem quer fazer o curta mesmo, é fazendo. Tá. Eu acho que principalmente é fazendo, pegando mesmo e sabendo o que é. Assistindo filmes para você entender como que é feito ali. E meter nas caras mesmo. E assistir curtas, né? Isso ajuda? Com certeza. Então vamos assistir o curto-circuito. Vamos lá. Última sessão do ano, 10 de dezembro, 19 horas, Praça das Artes, um longa-metragem, história, Joaquim Pedro de Andrade, O Padre e a Moça. Para encerrar o ano, a gente vai entrar em recesso, só volta no ano que vem. Então, vale a pena assistir, participar do curto-circuito, entender um pouco o que é isso e os diretores que são reconhecidos no Brasil. Entrada franca? Entrada franca sempre. E pode ser o fim do mundo, então temos que ir mesmo, porque pode ser que não tenha mais. Tem que aproveitar aí antes, né? Antes de 21. Então, muito legal. Pela internet a gente faz contato com vocês? Tem um curtocircuito.com.br, tem programação, tá tudo lá. Tá, joia. Bom, vamos fechar, né? Fazendo mais algum detalhe? Algum detalhe? Não, isso. Pois não, Tem o e-mail da Forma Filmes, formafilmes@gmail.com. Tá Se você fazer algum contato, trocar alguma experiência. Tá, joia. Ok. E para finalizar, a gente vai de música, mas nós temos que fazer o convite para o DVD, né? Lançamento de CD, né? CD. Isso. E que mais? Coletivo. Pois é, rapaz, você usou uma palavra difícil aí, eu fiquei meio aqui. É o coletivo, né? O coletivo... Crowdfunding, essa palavra painel coletivo. A gente está, sim, num painel coletivo, a gente até trabalha com o Marcos. É muito bacana, as pessoas compram as cotas, né? Com direito a show, CD, adesivo, são várias coisas. A pessoa compra a cota. Vamos supor, eu quero dar R$25, vou comprar R$25, mas ele vai ganhar um disco, adesivo. É a famosa vaquinha. Vamos fazer uma vaquinha para ajudar? Só que pela internet, vira esse nome bonito e tal. Fica um nome bonito? Como é que é o nome bonito? Então vamos lá, legal. Tem 1 minuto. Podemos fechar? Vamos fechar. Então tá, Então joia. a gente vai fechar com Homem? Outras Vidas. Nós também gostamos de retratar o que está acontecendo na atualidade, como disse nosso amigo ali. Tá. E é assim que tem que ser. E essa é a melhor forma de manifestação artística. Vamos lá. Olhei muitas vezes pro céu e vi que as estrelas mudam de lugar. Mas como é difícil ver e perceber, mesmo depois de mortas ainda podem brilhar. Um dia em um sonho um estranho falou que lá em sua terra não é possível voar. E existem mais mistérios escondidos no céu do que todas as estrelas que